Nos últimos anos, a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela tem se tornando um dos grandes destaques da geopolítica mundial. De um lado, a maior potência militar e econômica do planeta, defendendo seus interesses estratégicos. Do outro, uma nação sul-americana marcada por crises internas, mas que resiste às pressões externas e mantém fortes alianças com potências como Rússia, China e Irã. Entre sanções econômicas, disputas pelo petróleo e acusações de violações de direitos humanos, essa relação virou um verdadeiro tabuleiro global. E no vídeo de hoje, você vai acompanhar um resumo completo de tudo o que aconteceu até agora, entendendo os principais pontos dessa rivalidade, as motivações de cada lado e o que pode estar por vir nesse confronto que mexe com toda a região. Um rumor perigoso está circulando nos bastidores da geopolítica. Mercenários de várias partes do mundo estariam atravessando fronteiras, se infiltrando na Venezuela. E tudo por uma recompensa milionária. O regime de Nicolás Maduro, já isolado internacionalmente, enfrenta agora um desafio inesperado. Veteranos de guerra e ex-agentes de forças especiais estariam chegando ao país com uma missão única: capturar o ditador. Tudo começou quando, em 2020, o governo de Donald Trump colocou um preço sobre a cabeça de Maduro: $50 milhões. Uma cifra capaz de atrair desde caçadores de recompensas até forças paramilitares. Relatos não confirmados indicam que grupos mistos estariam operando discretamente no território. O objetivo: agir rápido, sem chamar atenção, e escapar antes que o regime reaja. O governo de Maduro não está parado. As fronteiras foram reforçadas, tropas foram deslocadas e serviços de inteligência estão monitorando cada movimento suspeito. Mas a pergunta permanece: conseguirão impedir que esses grupos avancem? Em um país mergulhado em crise, qualquer faísca pode incendiar uma revolução. E, com $50 milhões em jogo, a caçada a Nicolás Maduro pode estar apenas começando. Gostou do vídeo? Deixe o like e inscreva-se no canal. O Caribe virou palco de uma guerra que pode mudar o rumo da política internacional. Donald Trump ordenou o envio de tropas americanas para enfrentar cartéis latino-americanos que agora são considerados organizações narcoterroristas. Entre eles, o temido Cartel de Sinaloa e o Cartel de Los Soles, este último ligado diretamente ao regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Mas o que realmente está acontecendo? E quais podem ser as consequências dessa decisão histórica? É isso que você vai descobrir agora. O governo dos Estados Unidos anunciou que navios de guerra, aviões e tropas foram enviados ao Mar do Caribe Meridional. A justificativa é simples e direta: combater cartéis de drogas que, segundo Trump, ameaçam a segurança nacional americana. Presidente, essas organizações criminosas não são apenas redes de tráfico, mas sim grupos terroristas que espalham violência, corrupção e instabilidade por toda a América Latina. O primeiro alvo dessa ofensiva é o Cartel de Sinaloa, no México. Um dos cartéis mais poderosos do mundo, responsável por movimentar bilhões de dólares com o tráfico internacional de drogas. Desde 2009, os Estados Unidos já classificavam o Sinaloa como organização de tráfico de drogas. Mas agora o grupo foi colocado em uma lista ainda mais pesada: a de organizações terroristas estrangeiras. Segundo autoridades americanas, o cartel trafica fentanil, metanfetamina e cocaína em larga escala para os Estados Unidos, alimentando uma crise de saúde pública e mortes por overdose. Trump chegou a declarar que os cartéis controlam políticos, representantes eleitos e até parte do funcionamento do México, criando um verdadeiro estado paralelo. Mas o México não é o único foco dessa guerra. Os Estados Unidos também voltaram sua atenção para a Venezuela, acusando Nicolás Maduro de comandar o cartel de Los Soles. De acordo com Washington, esse cartel atua como um braço de apoio ao cartel de Sinaloa e a outras organizações criminosas,
como o Trem de Aragua, facilitando o tráfico internacional de drogas e permitindo que grupos armados se fortaleçam na região. Na visão do governo Trump, Maduro e seus aliados militares se beneficiam diretamente desse esquema, lucrando bilhões de dólares enquanto financiam redes de violência que atingem não apenas a Venezuela, mas também os Estados Unidos e outros países do hemisfério. Com essa ameaça em expansão, os Estados Unidos decidiram agir. A mobilização inclui destroyers, aviões de vigilância e milhares de soldados posicionados no sul do Caribe. A missão é interceptar rotas de tráfico, destruir carregamentos de drogas e, se necessário, enfrentar diretamente os cartéis. Segundo autoridades americanas, essa não é apenas uma operação antidrogas. É uma campanha para impedir que governos considerados corruptos e organizações narcoterroristas ampliem sua influência na América Latina. Para Trump, deixar a situação se agravar significaria colocar em risco a segurança de milhões de cidadãos americanos. Claro que essa decisão não veio sem críticas. Especialistas apontam que a presença militar americana no Caribe pode gerar tensões internacionais e até um possível confronto direto com governos da região, especialmente o da Venezuela. Outros, porém, defendem que a ação é necessária para frear o avanço dos cartéis, que já demonstraram ser capazes de desafiar estados inteiros. Enquanto isso, a população dos países envolvidos continua sofrendo com a violência, a corrupção e o impacto do tráfico de drogas. O Caribe está agora no centro de uma batalha estratégica que coloca frente a frente os Estados Unidos, poderosos cartéis e até mesmo o regime de Nicolás Maduro. Uma guerra que mistura política, drogas, terrorismo e poder militar. E você, o que acha dessa decisão? Será que os Estados Unidos conseguirão frear o avanço dos cartéis ou estamos diante de um conflito ainda maior? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história que está apenas começando. Maduro acaba de mobilizar milhões de milicianos em toda a Venezuela. Será que estamos prestes a ver uma guerra total entre Caracas e Washington? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os bastidores dessa crise explosiva, explicar o papel das milícias bolivarianas e revelar por que esse confronto pode afetar não só a Venezuela, mas toda a América Latina. Nas últimas semanas, a tensão política e militar na América Latina voltou a ganhar destaque no cenário internacional. O governo da Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de mais de 4,5 milhões de milicianos em todo o território nacional. Segundo Maduro, essa mobilização faz parte de um chamado Plano de Paz, que teria como objetivo reforçar a segurança e proteger a soberania do país. Mas para muitos analistas e organizações internacionais, essa decisão pode aumentar ainda mais o risco de um conflito aberto com os Estados Unidos. Hoje vamos entender como essa crise pode evoluir, quais são os riscos de um confronto direto e se estamos de fato diante de uma possível guerra total entre Caracas e Washington. Durante uma reunião televisionada com governadores e prefeitos em Caracas, ao lado do ministro da Justiça, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro declarou que ativaria um plano especial para garantir a cobertura de todo o território nacional com mais de 4,5 milhões de milicianos preparados, ativados e armados. Essa mobilização, de acordo com o regime, faz parte dos chamados quadrantes de paz, que teriam como objetivo assegurar soberania, integridade territorial, unidade nacional e segurança. No entanto, críticos afirmam que, longe de representar segurança, essa medida é um claro sinal de militarização do país e de fortalecimento de forças paramilitares que, segundo denúncias, são frequentemente usadas para controlar a população e reprimir opositores. Mas afinal, o que é a Milícia Nacional Bolivariana? Criada pelo ex-presidente Hugo Chávez, a milícia foi pensada como um braço complementar das Forças Armadas da Venezuela. Em teoria,
é formada por voluntários que recebem treinamento básico e, em muitos casos, acesso a armas. Esses grupos atuam em segurança interna, defesa territorial e até mesmo em apoio a programas sociais do governo. Na prática, porém, a situação é mais complexa. Relatórios da ONU apontam que a milícia tem sido utilizada para perseguições políticas, intimidação da oposição e até assédio contra defensores de direitos humanos. Diversas organizações já manifestaram preocupação com o uso desses grupos armados como instrumento de repressão. Enquanto Maduro fortalece a presença militar interna, os Estados Unidos aumentam a pressão externa. No início de agosto, Washington anunciou o aumento da recompensa pela captura de Nicolás Maduro. O valor, que era de 25 milhões de dólares, passou a ser de 50 milhões de dólares. A justificativa americana é de que Maduro estaria envolvido diretamente com o narcotráfico internacional. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, acusou o líder venezuelano de colaborar com organizações criminosas como o Grupo Tren de Aragua e o poderoso cartel de Sinaloa, no México. Esse não é um caso isolado. Há anos, Washington acusa Caracas de facilitar o tráfico de drogas, de violar direitos humanos e de fraudar processos eleitorais para manter Maduro no poder. E isso levanta uma questão importante. Será que essa escalada pode levar a um confronto militar direto entre os dois países? De um lado, temos os Estados Unidos, com o maior poderio militar do planeta, capaz de realizar intervenções rápidas e de grande impacto. Do outro, a Venezuela, com forças armadas limitadas, mas que agora conta com o apoio declarado de milhões de milicianos. Além disso, Caracas mantém relações estratégicas com países como Rússia, China e Irã, que poderiam oferecer algum tipo de suporte político, econômico ou até militar. Embora seja pouco provável que a Venezuela vença uma guerra direta contra os Estados Unidos, o risco real estaria em transformar o conflito em um embate regional ou até global, envolvendo aliados de ambos os lados. É importante lembrar que a Venezuela já enfrenta uma grave crise humanitária. Nos últimos anos, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de melhores condições de vida. A escassez de alimentos, a inflação e a repressão política já afetam diretamente a população. E caso o país mergulhe em um conflito armado, essa situação pode se tornar ainda mais catastrófica, com novos fluxos migratórios e ainda mais sofrimento para o povo. Diante desse cenário, especialistas apontam diferentes possibilidades para o futuro da Venezuela. No primeiro cenário, Maduro fortalece ainda mais seu poder, usa a milícia para controlar a oposição e mantém a crise congelada sem grandes mudanças. No segundo cenário, pressões internacionais podem levar a uma negociação, talvez mediada por países neutros ou pela própria ONU. No terceiro cenário, haveria um confronto híbrido entre Venezuela e Estados Unidos, com bloqueios econômicos, ciberataques, infiltração de grupos armados e até ataques localizados. E, finalmente, no cenário mais extremo, poderíamos ver uma intervenção militar direta e uma mudança de regime, algo que teria consequências profundas não só para Caracas, mas para toda a América Latina. O que está claro é que a decisão de Maduro de mobilizar mais de 4,5 milhões de milicianos, somada à recompensa binária oferecida pelos Estados Unidos, cria um clima explosivo. O mundo observa com atenção e preocupação, temendo que a crise venezuelana ultrapasse as fronteiras e se transforme em um conflito internacional. E a grande pergunta que fica é: estamos realmente às portas de uma guerra total entre Estados Unidos e Venezuela? Ou estamos diante de mais um capítulo de pressão política, propaganda e disputa de poder? O tempo dirá. Mas o certo é que qualquer escalada terá impacto não apenas na Venezuela, mas em toda a região. E você? Acredita que essa crise pode evoluir para um confronto direto? Ou os dois países vão continuar disputando em campo diplomático e econômico? Inscreva-se, deixe seu like e comentários.